Olá pessoal aí do 8º ano. Então pessoal, eu peguei essa música aqui para tirar como exemplo de vocês, né? Aqui tem o cabeçalho. Aqui se vocês quiserem, só tirar isso aqui. Aqui se vocês quiserem fazer o cabeçalho em inglês, tudo bem, mas se não, pode deixar dessa forma mesmo, em português. Aqui vocês coloquem, quem for individual, fazer o trabalho individual, coloque só seu nome. Se for em grupo, tem que colocar o nome das 4 pessoas do grupo. O nome do professor, aí 8º ano, aí vocês coloquem 8º ano A ou B, 8º ano A ou B, matutino ou vespertino. Então, assim. E aí como é que vocês irão, depois que vocês mandarem a letra da música igual essa, depois que mandarem o videoclipe da música, no caso dessa é Lucas Graham, aí vocês irão explicar a letra da música dessa forma, né? Pode ser com gravador de tela, igual eu estou fazendo aqui, ou pode, vocês, enquanto alguém segura o celular, você vai explicando ali, filmando na letra da música no caderno ou numa folha que vocês imprimiram, né? Então fica dessa forma. Então, você vai explicar por que essa música está no passado. Então vocês vão começar explicando: oi, nós somos do 8º ano tal, somos do 8º ano tal, eu sou fulano de tal, este é fulano de tal, ou esta é fulana de tal, vai dizendo o nome. Nós iremos apresentar a música para o trabalho de inglês, né? No Simple Past, né? E essa música é de Lucas Graham, que significa 7 years. Então vocês vão explicar por que essa música está no Simple Past. E nisso pode ser no mínimo 1 minuto e meio, 2 minutos e no máximo 4. Então vocês têm no mínimo de até 1 minuto e meio para explicar. Então aqui, ó, vocês vão explicar por que estes verbos estão no passado, né? Não é por que a música está no passado, mas os verbos. Por exemplo, o was está no passado porque ele é um verbo irregular. Ele mudou da sua forma no presente, que era am, is e are, somente para was. E told é também regular, porque ele mudou de uma forma para outra. Aqui o was de novo, aí tem o e, que também é da mesma categoria, o was, o e. Aí mais aqui na música, olha só pessoal, tem aqui told, que é um verbo irregular. Por que ele é um verbo irregular? Porque ele mudou de uma forma que estava no presente para o passado. E nós temos started. Por que ele é um verbo regular e não irregular? Porque ele tem a terminação ed no final. Então, se a música de vocês tiverem verbos regulares e irregulares, ok, vocês podem explicar. Mas se de repente tem uma música que está na forma negativa, como é que nós vamos fazer? Bem, se está na forma negativa, eu vou usar o didn't. Eu já expliquei isso na música anterior, né? Eu coloco isso antes do verbo, né? Que pode ser qualquer verbo. O didn't antes do verbo, por exemplo, o verbo make, né? E aí esse verbo já fica... E eu vou mudar o verbo, né? Igual a forma afirmativa? Não, eu vou colocar o didn't antes dele para ele explicar, para ele dizer que esse verbo está na forma negativa no passado. E se for interrogativa? Se for interrogativa, eu vou fazer o seguinte, né? Já expliquei também a vocês. Eu coloco a expressão did, mais ponto de interrogação no final.
para poder a frase ficar no passado, né, no passado interrogativo, past simple interrogativo. Então, vocês basicamente vão explicar isso nas músicas, né? Se tiver na forma afirmativa, o verbo pode ser regular e irregular. E quando o verbo é irregular? Quando ele muda totalmente de forma. E quando ele é regular? Quando termina em ed. E aí, quando é negativo? É quando eu uso a expressão didn't antes do verbo, que dessa vez não vai mudar. Só vou utilizar o didn't, que vai dizer não no passado. E se for interrogativo, eu vou usar o did como pergunta e pondo interrogação no final para dizer que há uma pergunta no passado. Quando vocês terminarem de explicar tudo, vocês vão dizer obrigado pela atenção de todos. E pronto, terminou-se o vídeo, né? Então essas orientações aí é só para vocês. O que vocês têm que fazer? Repito, enviar a letra para o professor, já com os verbos destacados, enviar o clipe da música para o professor e enviar o vídeo explicativo de vocês da aula, né? Um forte abraço a todos, até a